seguindo. Uma linda salva de palmas. Ô meus irmãos, hoje é dia da comunhão aqui conosco. Daqui a pouquinho vamos participar. E Deus vai nos abençoar bastante. E principalmente do que Deus fala em João capítulo 3, através de Jesus. Que eu já tenho pregado essa palavra. Mas tem gente que ainda precisa de uma alerta aqui hoje. E Deus vai nos permitir dar esse alerta. Olha, se envolva com tudo que está acontecendo. Porque Deus quer abençoar você. Ele quer mudar a sua vida. Deus quer lhe dar a salvação eterna, que é a maior bênção. Quando a pessoa está na carne, ela só pensa em prazer e prosperidade, vida fácil. Mas ela esquece que um dia ela vai estar bem velhinha, se chegar até lá, e vai então o coração parar de funcionar, ela vai para a eternidade. E se não tiver sido salva, vai entrar na perdição para todo sempre. Havia, João 3, havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, príncipe dos judeus. Este foi ter de noite com Jesus e disse: Rabi, sabemos que és mestre vindo de Deus, porque ninguém pode fazer sinais que tu fazes se Deus não for com ele. Chegou elogiando Jesus, mas ele estava perdido. Meu irmãozinho, a gente não pode se enganar, nós não podemos nos enganar com pessoas que nos elogiam, porque Deus está trazendo até nós, não para nos fazer bem, mas para nós fazermos bem essas pessoas. Então, qualquer coisa agrediu ou elogiou, nós vamos dar a palavra de Deus. A agressão a gente nem olha para isso, porque todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Ô missionário, se o cara está me roubando, irmãozinho, se você crescer na fé, você até deixa por um pouco. Jesus sabia que Judas Iscariotes era ladrão. A Bíblia diz que ele era ladrão. E ele era o tesoureiro. De vez em quando ele pegava alguma coisa lá, fazia um lanche diferente, comprava uma coisa diferente. E Jesus falando a palavra para ver se salvava. Esse se perdeu. Mas muitos podem ter se salvado. Muitas pessoas. Jacó, o sogro dele, roubou ele 10 vezes, mudou o salário. Mas Jacó enriquecia. Porque Labão nunca rouba Jacó, pessoal. Filho de Deus. Labão é o que age errado. Quem rouba o Filho de Deus não está roubando, porque o Deus dá para o filho dele a mesma coisa, principalmente se ele orar e abençoar aquela pessoa, ele é recompensado. Não tenha medo de alguém que está lhe tomando alguma coisa, não. Ore por essa pessoa, interceda. E se você ganhar um deles, o seu coração vai se alegrar. Um dia desse, uma pessoa, de onde foi essa pessoa? Que falou a mesma coisa. Um cubano, um cantor cubano, que nós ganhamos em Miami para Jesus. Rapaz, eu já devia ter mostrado aqui para vocês, que até é um exemplo para a mocidade. Rapaz novo, bonito, casado, boa pinta, e mora nos Estados Unidos. Ele foi passear em Cuba. E chegou lá, conversando com a família, ele e a mulher deixaram o celular e foram na cozinha. Quando voltaram, viram o cara saindo da casa, correndo, carregou o celular dele. E deu vontade de ir atrás. E você quer saber de uma coisa? O missionário trocou o velocípede pela alma do ladrão do velocípede. Está lembrado desse caso aqui? Quem está lembrado? Deixa eu ver. 30%. Isso aconteceu quando o Davi tinha 3 anos e o André tinha 2. Algum tempinho atrás, está vendo? 5 anos atrás. Acordamos de manhã, eu tinha comprado 2 velocípedos para eles. E era bonito ver os dois disputando com ele. E esse, não tinha ladrão, deixei na varanda. Sempre ficava. Aquele tempo não era os dias de hoje. Tomara que voltem. Capitão, você está fazendo falta aí. Assume logo de pleno, com toda a saúde, para mudar as coisas. Acordei de manhã e não estava, só estava um velocípede. E onde eu moro, tem um vale, e lá tinha uma casa de um cara que mexia com droga. E ele andando no velocípede provocando. Aí, tudo bem. Eu fiz o que tinha que fazer. Fui à delegacia, não. Aí, uns 3 dias depois, Dona Madalena chegou para mim assim. Ela, às vezes, é muito cobradora, né? Você não vai fazer alguma coisa? Eu falei, já fiz. O quê? Um dia você vai saber. Mas o que foi? Um dia.
E passaram anos, uns 30 anos mais ou menos. Eu tinha esquecido da coisa. 23 de dezembro, anteverso do Natal, a campainha tocou. Eu fui, vou lá fora ver. Cheguei lá, abri o portão, pois não. Missionário, o senhor está me conhecendo? Eu moro no final de rua, quase não passa ninguém. Eu, conhecendo você? Não, me dá uma pista. Está conhecendo sim. Eu sou aquele homem, seu vizinho, que roubou o velocípede do seu filho. Eu tive que voltar foi você? E pararam as 20 pessoas, nunca vi tanta gente que Deus mandou testemunhar o fato ali, do outro lado da rua, ouvindo a conversa. E o que você quer? É o seguinte, eu fui na Assembleia de Deus, convidado, o pastor pregou a palavra, falou no meu coração, eu levantei a mão para aceitar Jesus, e ele falou, não te aceito, se você não for pedir perdão, meu servo. Aí, eu falei, tá bom, você está vendo? Não serve. Isso é coisa séria, eu não quero ir para o inferno, eu vou ajoelhar aqui, só põe a mão na minha cabeça. E eu pus a mão e orei por ele. E ele chorava. Eu fiquei emocionado também. Não sei, o pessoal de lá ficou emocionado. Terminou e disse, posso dar um abraço no senhor? Eu falei, pode. Ele veio, abraçou. Eu vou para a Assembleia aceitar Jesus agora, vou ser salvo. Aí cheguei, a dona Madalena, o que foi? Sim, você está lembrado daquele velocípede? Lembra? Um dia você me perguntou se eu não ia fazer alguma coisa que eu tinha feito, o quê? Eu troquei o velocípede pela alma do ladrão. Eu falei com Deus, Jesus, eu não vou brigar com ele. Eu posso comprar outro velocípede, mas eu vou oferecer-te. Me dá essa alma. Deus deu. 30 e poucos anos depois, pessoal, Labão não rouba Jacó, pessoal. Aí foi uma choradeira lá em cá na hora que eu falei, porque prova que Deus está com você. Deus está com você quando Ele opera, não é quando você diz que está não, é quando você muda o procedimento, você deixa de roubar, deixa de adulterar, deixa de fazer qualquer maldade. Não, eu agora sou uma nova criatura. O que diz aqui? Jesus, o Senhor é poderoso, hein? E ele falou, aí Jesus cortou ele. Jesus respondeu e disse, na verdade te digo que aquele que não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus, não pode. Você quer ver o reino de Deus? Nasça de novo. Mas depois tem mais. O homem não entendeu. Versículo 4. E disse Nicodemo, como pode um homem nascer sendo velho? Não entendeu nada. Porventura pode entrar no ventre de sua mãe e nascer? Porque ele sabia que a reencarnação não existe. Isso é a história do demônio. E por que ele sabia? Porque a Bíblia diz, está escrito lá em Jó, e está escrito em outra parte. Aquele que desce à sepultura jamais torna a face da terra. O dia que Deus mentiu, acabou tudo. Deus nunca mente, Ele é a verdade. Desceu à sepultura, acabou. A não ser que Deus intervém, porque Ele é Senhor, como trouxe Lázaro. E que mais? Como pode ser velho? Porventura pode tornar a entrar no ventre de sua mãe nascer? Jesus respondeu, na verdade te digo, que aquele que não nascer da água, que é a palavra de Deus, e do Espírito, maior que o Espírito Santo, não pode entrar no reino de Deus. Irmão, isso é coisa séria. Tem gente aqui que sabe disso de cor e salteado, mas ainda não nasceu de novo. E você não vai entrar no reino dos céus. A minha mulher é salva, meu marido é salva. É outra coisa, ele vai e você fica. Ela vai e você fica. Não dá para brincar com as coisas. Você que de vez em quando inventa uma coisa, isso é sinal que o demônio opera na sua vida. Você sabe que não é verdade, mas inventa. Quando eu fiz faculdade, você não fez faculdade coisa nenhuma. Quando eu namorei a fulano, você não namorou fulano coisa nenhuma, é tudo da sua cabeça. E até acusa a pessoa. Eu tive um filho desse, você não tem filho coisa nenhuma dele. Não aconteceu isso. Isso significa que você não é salvo. Não, de vez em quando eu tenho que contar umas mentirinhas para ser aceito. Eu sentiria a pior pessoa do mundo se eu tivesse que ser aceito falando mentira. Eu sou o que sou. Eu não preciso colocar um sapato de 10 centímetros para dizer, missionário, eu tenho 1,70 m. Não, eu tenho 1,66 m. Um dia desse a moça no exame falou que eu tenho 1,65 m. Você diminuiu, roubaram esse vento aí. Essa é a idade, né? Eu falo, mas não estou gostando não, a vida toda, 1,60 m, agora tem que falar que é 1,65 m, pode piorar, vai ficar amarrado, não vai piorar nada. Daqui a pouquinho estou com 1,20 m aí, voltando aqui agora.
O senhor é alegre, mas a vida é alegre, pessoal. Isso é a vida. Ninguém é melhor do que ninguém, pessoal. Todo mundo come, que nós comemos, também vai ao banheiro igual nós vamos. É tudo igual. Uns é metido, né? Não falo com ele, coitadinho. Acredite, para com esse negócio. Talvez ele um dia pode dar um rim para você não morrer. Talvez quando ele morrer, ele pode dar córnea para você poder enxergar. Para com essa coisa, somos todos iguais. Aí o Senhor Jesus falou isso. E aí ele falou assim: o que é nascido da carne é carne. Nós nascemos da carne, é carne. Você tornou-se religioso, também nasceu da carne. Religião não salva ninguém, nenhuma delas. Todas elas é briga aqui. O que salva é o Evangelho, que é Deus falando no seu coração. O que é nascido da carne é carne. E diz o Senhor Jesus aqui, olha, e o que é nascido do Espírito é Espírito, tem que nascer do Espírito Santo. Aí você sabe, eu sou de Deus. Vem aquela oportunidade, eu não faço isso. Eu lembro uma vez desses programas, que eu até chateado, tem uns 15 anos, meio enjoadinho, que o cara estava trabalhando, aí chegou uma mulher com um pouco álcool, começou a provocar, e disse: dona, fica para lá que eu sou de Jesus. Foi que coisa linda! Eu encontrei um homem de Jesus. O de Jesus não faz essas coisas, nem a mulher de Jesus faz. A moça parou assim, ficou toda sem jeito. E é verdade. Nós morremos para o mundo, pessoal. Morremos para a desonestidade, para a mentira. Nós nascemos para o reino de Deus. E Jesus disse assim, agora, olha que coisa bonita aqui. Não te maravilhes de te ter dito, necessário você nascer de novo. É necessário que você nasça de novo, ou você não vai provar o reino de Deus. O que adianta o que você está fazendo se você vai perecer? Não, hoje eu vou mudar de vida. Jesus falou, necessário você nascer de novo. E quando você nascer, meu irmão, é o dia da sua independência. As coisas velhas passam, tudo se faz novo e você passa a ser verdadeiramente aquela pessoa feliz que Deus sempre quis que você fosse. Aí você domina a si próprio, aí o mundo se abre, você encontra a pessoa certa e casa e vai ser feliz. Eu falei um dia desse para uma pessoa, estava conversando assim na antessala, e onde eu fui lá, eu senti de Deus assim, você leva a vida fácil. Para mim não tem problema, todo final de semana é com uma moça. Você sabia que você vai para a perdição eterna? Está de brincadeira. Apocalipse 21:8, falei com ela. Está escrito que vão provar a segunda morte os fornicadores. Fornicadores, falei com ela. Fornicação é o ato sexual entre solteiros ou viúvos, que não são cônjuges. Prova a segunda morte. Separação eterna para sempre de Deus. Adultério eu emendei, é entre casados, que não são os cônjuges. O casado nunca fornica, ele adultera. O solteiro nunca adultera, ele fornica. Então para com isso. Eu tenho que pensar nisso. Pensa, moça. Vai viver a vida certa. Deus vai te dar um rapaz distinto para ser o seu marido, pai de seus filhos. Mas a vida toda, pois já está na hora de mudar agora, tá? Você está conhecendo a verdade. E é verdade, irmãos. Onde nós estivermos, temos que falar a verdade. E temos que ter da verdade. E não ter compromisso com ninguém, a não ser com aquela pessoa que são dois num só corpo. Um homem deixa pai e mãe, a mulher deixa pai e mãe. Mas não pode dois homens e duas mulheres? Deus disse que não. E se Deus disse que não, não teima. Isso tudo é modismo que passa. Fica com Jesus que você vai ser abençoado. Olha, é coisa séria que Deus falou. Eu nem programei isso. Era para falar disso, mas para o outro lado. Mas Deus quis falar. Bendito seja o nome do Senhor. Deixa eu dar para você a mensagem de hoje, que eu já vou orar para entregar a Santa Ceia, mas eu não posso deixar de dar essa palavra. Eu estou falando de Malaquias capítulo 2, hoje o versículo é o 5, quando Deus fala do concerto que ele fez com Levi, filho de Jacó, que toda a família de Davi se tornou a família sacerdotal. Eles não tinham propriedades, eles eram sustentados por Deus. E diz assim o versículo 5, o meu concerto com ele foi de vida e paz. Apocalipse 5, versículo 10, fala que Jesus nos fez para Deus em duplo ministério, reis e sacerdotes. Como reis, nós
somos soberanos na nossa vida. E como sacerdotes, nós temos a oportunidade de ministrar a Deus 24 horas por dia. A emoção é muita, né? A emoção é muita, mas... Aí diz aqui, meu concerto, minha aliança com ele foi de vida e paz. A aliança que nós temos não é de Davi mais, é de Jesus. No sangue dele, ele fez todos salvos sacerdotes para Deus. E é uma aliança de vida. Você tem vida e você tem paz, solução para os seus problemas. E eu lhes dei para que me temesse, é para você respeitar a Deus. Sem a aliança, sem o que Deus manda você fazer, você nunca respeitaria a Deus. E me temeu, o Levi no caso, e assombrou-se por causa do meu nome. Deus quer que você viva assombrado, maravilhado por causa do nome dele, que na sua boca fará a mesma obra que Jesus fazia. Não há diferença. Você pode ser um sapateiro ou dono da fábrica de sapatos. Você pode ser o faxineiro do hospital ou o melhor cirurgião do mundo. Deus está falando com você a mesma coisa. Deus quer que você viva assombrado com aquilo que você vai fazer com Ele no nome de Jesus. E isso vai lhe dar uma felicidade completa. Deixa eu fazer uma oração por você. Pode ficar sentado mesmo que eu vou orar, porque daqui a pouquinho vamos ter a Santa Ceia e eu quero participar com você. E você em casa pegue pão e pegue vinho para você participar também. Missionário, eu não tenho vinho que é suco de uva na minha casa. Então põe um pouco de água e diga, Jesus, transforma essa água em vinho da melhor qualidade e nós vamos então comer do corpo e do sangue de Jesus. Pai, primeiramente oração por você, depois preparação. Eu oro agora por todas as pessoas que aqui estão, como sempre faço, que tem qualquer problema de saúde. Pai, esse culto precisava existir, Pai. Nós precisávamos estar aqui, essa pessoa em casa, para recebermos essa visitação. E eu quero mais visitação ainda. E falo isso em nome de Jesus. E você diz amém. Deixa eu preparar você para a Santa Ceia, que hoje quero que seja uma bênção muito grande. 1 Coríntios capítulo 13, capítulo 11, que 13 nada, capítulo 11, 1 Coríntios 11, 23, é depois dos Romanos, 1 Coríntios 11, aqui é a preparação para a Santa Ceia. O apóstolo Paulo descreve, porque, começando no versículo 23, porque eu recebi do Senhor o que também vos ensinei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão, e, tendo dado graças, o partiu e disse, tomai e comei, isto é o meu corpo que é partido por vós, fazei isto em memória de mim. Semelhantemente também, depois de ceiar, tomou o cálice, dizendo, este cálice é o novo testamento no meu sangue. Fazei isto todas as vezes que beberdes, em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes esse pão e beberdes esse cálice, anunciais a morte do Senhor até que venha. Portanto, qualquer que comer este pão ou beber o cálice do Senhor indignamente, será culpado do corpo e do sangue do Senhor. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma deste pão e beba deste cálice. Porque o que come e bebe indignamente, come e bebe para a sua própria condenação, não discernindo o corpo do Senhor. Por causa disso, há entre vós muitos fracos e doentes, e muitos que dormem, porque se nós julgássemos a nós mesmos, não seríamos julgados. Então deixa eu explicar para você. Esse versículo que Paulo fala para se examinar, o 28, diz assim, examine-se, pois, o homem a si mesmo, assim coma deste pão e beba esse cálice. Não é para você se examinar e se encontrar em falta e não se acertar com Deus. Não, é para você se examinar, se acertar com Deus e comer. O diabo consegue roubar algumas pessoas na hora da bênção. Ah, Deus, me perdoe, eu fiz o que não devia fazer, estou arrependido, perdoa-me. Hoje eu não vou comer não. Por quê? Você brincou com Deus?
Você enganou Deus? Ou enganou a si mesmo? Ou está se enganando agora? Você confessou, a Bíblia diz, 1 João 9, se confessarmos nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados. Ainda tem mais, e nos purificar de toda injustiça. Curve a cabeça e feche os olhos. Pai, para muita gente vai ser o último momento do pecado, que Ele está dizendo, eu pequei, eu não quero mais, não quero fumar, não quero beber, não quero usar drogas, não quero me prostituir, ser desonesto, mentiroso, ladrão, e seja mais o que for, Pai. Ele está dizendo agora, eu não quero. Então perdoa, Pai, muda essa vida agora, eu te peço em nome de Jesus. Amém. Agora eles vão passar para você o pão e o vinho, presta atenção. Ele passa o pão, você pega a bandeja, mesmo que não vá participar, passa para o vizinho, for participar, pegue o pão, e deve participar. Aí depois pega o vinho, não come, não beba, até que nós abençoemos. Pode começar a servir. O missionário cantor vai cantar, Cristo já nos preparou, o manjar que nos comprou, e agora nos convida a cear. Você vai cantarolar com ele, eu também vou cantarolar quando eu quiser, mas eu vou ministrar para você aqui a bênção. Então pode começar. Cristo já nos preparou. Cristo já nos preparou o manjar que nos comprou e agora nos convida a cear. A letra passa do lado para você não perder. Com celestial maná que de graça Deus te dá, vem faminto tua alma saciar. Vem cear, o mestre chama. Vem cear, o mestre chama, vem cear. Venha que é bom. Mesmo Venha que Deus está mudando a sua vida. pode saciar. Ele vai saciar o seu espírito da fome espiritual, Multiplicou, da sede espiritual. água em vinho transformou. Vem faminto a Jesus, vem cear. Eis discípulos a voltar, Eis discípulos a voltar, sem os peixes. sem os peixes apanhar. Mas Jesus, Mas Jesus os manda outra Ele está lhe vez mandando partir para fazer a vontade dEle. Ao tornar a praia então, vem no fogo peixe e pão, e Jesus que os convida a ceia vir. Vem cear. Vem cear, o mestre chama, vem cear. Eu pergunto o seguinte, há alguém que vai participar que falta o pão para você? Tem alguém que falta o pão? Lá no finalzinho, lá falta lá, leva o pão lá da direita na galeria. E falta o vinho também? Primeiro é o pão, tá, pessoal? Pega o seu pão na mão. Pode tirar até do copinho agora, que é para você já segurá-lo. Um copinho, depois você põe o vazio, você põe debaixo do vinho, aí você fica com a mão mais livre, né? Isso. Segura na mão agora, apresenta para Jesus. Oh Jesus, que privilégio, Senhor, a gente poder segurar o pão que é o teu corpo, partido em nosso favor. Onde foram colocadas nossas doenças e enfermidades, nós temos várias, Pai. E pedimos agora a cura. Põe o teu fogo nesse pão, Pai. Como o Senhor devolveu a memória da mulher lá nos Estados Unidos, a brasileira que ficou doida. Nem sabia mais o que era casamento. Tiveram que ensinar tudo para ela. Mas o Senhor fez mais. O Senhor devolveu como se fosse um filme. Ela viu tudo depois. Está normal. Pai, faz esse fígado ser normal, essa vesícula, esse pâncreas, Pai, esse sistema imunológico, oh meu Deus, a pele, os nervos, os músculos, os ossos, oh Deus, as cartilagens, as juntas, oh meu Pai, as glândulas. Pai querido, Pai, unge esse pão agora. Ele é o corpo de Jesus.
Podem comer dele todos em nome do Senhor. Depois que ele ceou, ele tomou o cálice, segura o cálice. Ele disse: "Isso é a nova aliança no meu sangue, Pai. Nós nunca mais seremos destruídos. Obrigado. Nós temos uma aliança eterna contigo, a do novo nascimento. Pai, o homem pecador passou, agora está aqui um servo do Senhor, que às vezes não tem juízo, Pai, e transgride, mas, Pai, já confessamos, e nós queremos o perdão, nós queremos participar desse sangue, que nos limpa, que nos redime, que nos eleva. Oh Pai, em nome de Jesus, você está abençoado. Você vai participar do sangue de Cristo. Pai, diante de Ti, nós participamos agora. Pode beber todos. Aleluia. Oh, aleluia. Entra na presença de Deus, meu irmão, tenha liberdade. Deus quer lhe batizar agora, lhe encher do Espírito Santo, renovar você. Aleluia. Domara malacantara machuria balaya. Dericantara micharia andora, riandoro. Aramalacantara bachura da cara la maria.